Há aproximadamente 22 semanas atrás, a minha vida se resumia a uma correria entre trabalho, igreja, casa, faculdade, carteira de habilitação e outras coisinhas a mais. E a última coisa que eu via a possibilidade de caber no meio desse turbilhão todo seria uma gravidez. Nós tivemos uma demanda de trabalho muito grande no setor em que eu atuava, então o cansaço físico veio e mental. Eu peguei 16 dias de férias antecipadas. Nesse período tudo que eu pensava era colocar as coisas no lugar, a minha cabeça no lugar e voltar a todo vapor. Para quem me acompanha um pouquinho mais de tempo aqui no canal sabe que eu passei por uma trombose cerebral em 2017. Eu fiquei numa UTI, eu fui desenganada pela medicina, mas graças a Deus eu me tornei um milagre. Voltei sem sequelas, tendo uma vida normal. E a partir de então, o meu foco mudou. Eu costumo mencionar que existe uma Cleice antes da trombose e outra depois. A Cleice de antes da trombose, ela costumava acreditar em certas historinhas que as pessoas contavam, pessoas próximas, que viram a Cleice nascer, que viram ela crescer. E bastante, inclusive. Quem me conhece sabe que eu tenho mais de 1,85. Nasci com uma síndrome que afeta os tecidos conjuntivos. E isso me levou a acreditar em certas historinhas que eu não poderia ter uma vida normal como as demais pessoas. E a partir do momento em que essas historinhas foram se tornando parte de mim, eu abri mão de muitos sonhos, eu abri mão de muitas perspectivas para minha vida, inclusive perspectivas de formar uma família, de ter filhos, de trabalhar, porque eu ouvia com constância que isso não era para mim. Apesar de eu ter nascido num lar cristão, eu fui apresentada à religião, infelizmente, e à religiosidade, e não a Deus, porque as pessoas que me levaram até esse caminho, eu sei que elas foram ensinadas dessa forma equivocada e apenas repassaram. E a partir de uma certa idade, a partir da adolescência, aos olhos das pessoas que tinham me criado, eu comecei a me rebelar por querer conhecer mais, por querer saber sobre Deus, não só de ouvir falar, porque Deus parecia um ser muito distante, parecia um ser intocável, só que Deus falava comigo também. E eu não precisava de intermediários. E ele foi me impulsionando a conhecer ele melhor. Até que chegou um momento, próximo de julho de 2017, em que eu já estava casada há algum tempo, e eu decidi que eu queria mergulhar realmente, eu queria que Deus abrisse os meus olhos e se mostrasse para a minha vida como que ele realmente era. Só que ao pedir esse tipo de coisa, a gente precisa estar atento e saber que Deus, ele tem os seus meios de trabalhar e para ele se mostrar para nós, ele vai usar as formas dele e não as nossas. Eu esperava que Deus se mostrasse através de sonhos ou através de milagres naquele momento, e a forma que Deus encontrou de se mostrar a mim foi através da trombose cerebral. Eu estava num período muito legal de oração, de renúncia, tanto que eu não entendi quando chegou o processo da doença na minha vida. Eu acordei uma manhã com muita dor na minha cabeça e, resumidamente, porque eu já tenho um vídeo falando sobre isso aqui, eu me levantei, abri a minha caixinha linha de remédios que a neurologista tinha passado, tomei o mais forte que tinha, só que não foi igual das outras vezes. Dessa vez a dor não passou, ela apenas piorou, ela dobrava de tamanho a cada hora. Eu comecei a perder os movimentos do meu corpo, comecei a ter convulsões. E isso me levou a questionar a Deus. E a decepção naquele momento foi tão grande que eu decidi me calar. Eu fiquei internada e os médicos disseram que seria só um milagre, e o milagre aconteceu. E saí daquele hospital, eu saí cheia de traumas, eu saí com o meu psicológico extremamente abalado. Esse processo de reencontro comigo mesmo, ele durou de 2017 a 2019. Foi quando eu me dei conta de que aqueles traumas, eles iam continuar por algum tempo. Não dá para passar uma borracha em tudo que eu vivenciei e começar do zero, mas eu teria que lidar com aquela situação a partir de então. Eu prestei o Enem para cursar psicologia. Apesar de eu ter conseguido a pontuação, naquele momento eu não consegui uma bolsa integral. Para mim ficou inviável. Então eu prestei um vestibular na FATEC aqui da minha cidade, só para fazer um teste de como que estavam as minhas aptidões e tudo mais. E para minha surpresa, eu passei em primeiro lugar. Graças a essa faculdade eu consegui um estágio e consegui trabalhar na área que eu atuo hoje. Meu foco envolvia apenas a minha carreira e tirar minha habilitação, que até então eu não tinha conseguido tirar. Estudar muito, trabalhar muito. Graças a Deus eu tenho um casamento estruturado. Nós temos a nossa cachorrinha, que é a nossa neném de 4 patas. Para mim não fazia sentido
engravidar nesse momento, a minha carreira estava indo de vento em popa, estava tudo se encaminhando. E nesses 16 dias de férias, depois de todo esse tempo de casado, eu recebi a notícia de que eu estava grávida. Para ser sincera, depois de 2017, com o evento da trombose, eu não pude mais usar anticoncepcional, inclusive a trombose cerebral que eu tive foi, por consequência, o uso de anticoncepcional. 6 anos sem usar nenhum método contraceptivo, para mim era estéril, não tinha outra explicação. Talvez o evento da trombose pode ter provocado alguma coisa no restante do organismo. Não posso ter filhos. Algo relevante a se observar é que desde a minha adolescência eu havia sido informada que, no meu caso, se eu chegasse a engravidar, minha gravidez ela seria classificada como gravidez de alto risco por conta da síndrome de Marfan. Eu fui levada a crer que seria uma bênção se eu fosse estéril. Os médicos me informaram que eu deveria tomar anticoncepcional durante toda a minha vida e que se eu engravidasse, eles não pensariam 2 vezes se essa gravidez começasse a causar alguma reação no meu corpo, eles iriam retirar o neném. Hoje eu entendo essa possível rejeição, meu subconsciente estava me protegendo de ter que passar por essa situação. Eu ouvi a minha vida toda que Deus ele não permite algo na sua vida sem que ele te avise primeiro. E realmente foi o que aconteceu comigo. Eu já sabia, de certa forma, que eu iria engravidar. Eu abria mensagens na internet aleatórias e falava sobre gestação. Eu abria a Bíblia e falava sobre nascimento, sobre Ana, sobre Samuel. E eu fugia dessas palavras. Não, é só coincidência. Só que começou a ficar muito explícito. Eu comecei a ter sonhos tendo um bebê também na igreja. Deus começou a usar as pessoas para poder profetizar sobre a vida de mulheres que ainda não tinham filhos. E isso me assustava muito. Não tem essa de Deus querer, você tem que se cuidar. Eu fiquei 6 anos sem utilizar nenhum método contraceptivo. Eu não engravidei. Eu decidi voltar com os vídeos no canal porque eu também fui impulsionada a dividir a minha história daqui pra frente, contada por mim, para que outras pessoas possam, sei lá, ter uma visão diferente de mundo, de vida, não importa a situação que você tá, ou os diagnósticos que você tem. Dia 25 de janeiro de 2024, eu completo 22 semanas de gestação, depois de ter passado por uma trombose cerebral, depois de traumas, de síndrome do pânico, ansiedade, depois de todas essas coisas e outras mais que ocorreram desde a minha infância, Deus achou por bem realizar outro milagre na minha vida, que foi essa gravidez, que para mim não foi planejada, mas foi planejada por Deus, e Ele tem propósito nessa gestação. Eu espero que daqui pra frente eu poste mais vídeos contando o meu dia a dia e como que tudo tá se dando, mas eu posso dizer para vocês que até aqui, até nessas 22 semanas, um novo milagre se formou na minha vida. Um novo milagre está para nascer. Os meus exames estão todos dentro da normalidade. Estou afastada, sim, do meu trabalho por conta de a gravidez ser classificada como de alto risco devido à síndrome de Marfan, mas em tudo Deus tem me sustentado. Deus tem me ajudado emocionalmente, psicologicamente, óbvio. Às vezes dá uns surtinhos, dá uns medos, o que é natural do ser humano, por conta de tudo que eu já vivenciei, mas Deus mais uma vez está provando que tudo nessa vida, tudo que acontece, ocorre por um propósito. E é isso, até o próximo vídeo, e eu espero ter vocês aqui mais vezes partilhando comigo esses novos capítulos da minha vida. Tchau, gente!